Olá, começa agora o Contacto Direto. Perder a vida num acidente é sempre uma tragédia, deixando marcas profundas e uma dor inconsolável, não só para a família, mas para toda a sociedade. Porém, ainda mais devastador é perder a vida enquanto se luta pelo pão de cada dia. Pessoas como Zide e Nito perderam a vida a cumprir o seu dever no exercício do trabalho que lhe garantiam o sustento. Ambos deixaram as suas famílias completamente abaladas. No caso de Nito, os familiares continuam à espera dos resultados do relatório, pois desconfiam que o ocorrido não tenha sido simplesmente um acidente. No Contacto Direto de hoje, vamos abordar o tema dos acidentes de trabalho, a lei versus a realidade, o risco versus a necessidade, a fiscalização versus a negligência. Acompanhem a reportagem Acidente de Trabalho, o fantasma que assola o ambiente laboral. Julho de 2025. Setembro de 2025. De setembro de 2025. De setembro de 2025. Relatamos 4 casos com pessoas diferentes, mas com o mesmo final. Todos perderam a vida. Aqui onde estamos, ocorreu o último acidente, onde um homem natural da Ilha do Fogo de nome Zedi foi arrastado por um guincho do 3º andar deste prédio. Guincho que é um material utilizado para carregar equipamentos pesados na construção civil, como estava a dizer, foi arrastado do 3º andar deste prédio, caindo exatamente onde está aquele tanque de água. Zedi acabou por não resistir ao impacto da queda, tendo falecido momentos depois. Tudo teria acontecido conforme um colega, com uma brincadeira entre 2 trabalhadores que acabou saindo do controle. Estava a preparar para não pegar o trabalho. Quando disse que ela estava te equipava, pôr nas botas, nas capacetas na cabeça, e nas roupas. Quando vem trabalho, assim, está no stress. Fica de baixo, quando toma material, 2 subir de riba. Só que esse canto é subir de riba. Isso fica só um tipo de brincadeira, assim, tipo na móvel. Tá brinca assim, tá vendo até o ponta, tá vendo? Se que era carinho, gostava, cheio de caliça. Depois, grampo para grampo. Desgrampa que subir riba, eles vêm só brincando nele. Eles que prepara guincho, esse canar. Eles ficam lá, só brincam no carro. Se que levanta, aquele jovem que levanta. Você anda chão, ele levanta guincho. Ele vem com o guincho para frente. Cima que vem com o guincho para frente, vem de baixo. Eu também que trabalho na construção civil. A hora que escutou aí que esse caso, mas eu presenciei a moto. Mano, ainda a gente tinha outros colegas até perder a vida, tem de pipão para esse filho. Sentindo que está sem memória, que dificuldade que estava igual assim.
Gosta isso que é muito, gosta que três filhos de ele que tem um meio, gosta ele que só ele que arruma com o pai. Gosta já falei isso tudo doce, que três filhos de ele vai morrer. Dura naquela obra. Ah, tu não abre, é dura, mas só que me dá 4 meses de tele, já. Temos tempo aqui, mano. Trabalhador pedreiro. Não, é tudo área, está capturado, está na guincho, está na X-Cruz. Mas neste caso, o acidente não aconteceu por falta de equipamentos de proteção individual, segundo afirmaram os colegas, e foi confirmado pelo próprio inspetor-geral do trabalho, que esteve no local momentos depois do acidente. Cedi dispunha de todos os equipamentos de proteção individual, desde botas, coletes e capacete, mas mesmo assim não foi suficiente para proteger a sua vida. E qual é o conselho que eu estaria então para aqueles outros e pessoas que estão trabalhando na construção civil também e uns que usam equipamentos de segurança, que têm atenção para morrer às vezes simples acontecimento pode surgir aquele. A mim da fora própria, eu acho que todo trabalhador tem que ter controle para não manter mais consciente, mais ciente na tudo coisa, mais ágil, assim, amor. Jovem, você tem pele de chuva, você entende? Outro está com uma chuva na obra, você entende? Não está esforço, não está luta para não sobreviver de nós, para não ganhar outra coisa de alguém no pai, você entende? Claro, e acontece que ela, você entende? Está muito jovem, está segura direito. Outro fica barra assim, para manter mais perto, você entende? Numa zona vizinha, em uma rua próxima à estrada que liga Palmares à Cidadela, houve um outro caso fatal. Vamos para o local do acidente. Nito, um jovem de apenas 28 anos de idade, supostamente caiu num prédio do 4º andar, tendo morrido na hora. Não há biquel strong, a minha casa é um biquel strong, só que nunca liga, nem que saiba mais, todo dia está com isso. Só que hoje, toda vez que cai, rapaz está manda a boca, né? Está discute com bem, só que hoje fica um silêncio. Então sei, certifica. Quando quem sai com aquele jovem, ainda sabe que o dor está tingunha assim, e não aproxima, tem um doutor nosso vizinho, com mais um da meu vizinho, e não chega lá. De noite eu começava a parar de reagir, sangue começa a sair para boca, já não começa a fazer massagem, né, cardíaco. Então, de repente, naquela coisa, nenhuma reação. Então, a mim foi o que põe o mundo também, um antial frio, né? E já sabe, 10 e 6, aquele momento que acaba para morrer. A pergunta é que ainda faz uma inspeção geral de trabalho, né? Que já houve queixa por causa de segurança. Se você repara, lá o último andar, é cair do último andar. Lá sem lá que tem nenhum tipo de segurança. É bem um beijo de cabeça, é bate no chão. Então, a situação no país é aquele. E um jovem, 20 e pouco anos, é minha colega, minha colega, 20 e pouco. Hoje um jovem daquela idade, naquela situação, naquele estado, que não pode fazer nada. E que bem ganha seu pão, bem joga seu pão, deixa sua família na casa. E hoje já está volta morto. Agora a pergunta, que país é aquele? Que país é aquele que não tem, né? Que jovens também jogam pão de vida, tá morrem. Na hora que falaram uma jovem está sair, tá falaram não, mas está sair. Mas há condições ali. Uma das condições de um jovem também joga pão, tá morre. No entanto, as circunstâncias da sua morte estão ainda por esclarecer, sobretudo após a divulgação de um vídeo nas redes sociais que flagrou alegadamente um desentendimento momentos antes da tragédia. Os familiares recusam acreditar que foi um simples acidente. Eu estou filmando isso, que está duro. Ele diria olha que nós está guerra, nós temos uma brincadeira própria. Depois que passa daquele vídeo, me gostam já não acreditava, mas nem toquei. Mas me gostam que acredita, mas nem toquei mais. Não acredita próprio. Eu acredito, mas nem toquei. O fatídico caso aconteceu no dia 18 de setembro, porém os familiares que ainda não têm qualquer esclarecimento sobre as circunstâncias que motivaram a morte deste jovem. Nem toquei também chega ninguém. Nem tudo alguém conhece ele como um rapaz de obra. Agora, naquele dia de morte, minha mãe chamada, mas se filho cai de 4º andar, não morre. A nós está triste por uma morte de Nito, foi brutalmente sem nenhum esclarecimento.
A nunca tem um esclarecimento de Nito. Mo que morre para morte. Na obra, quando o Nito cai, que para ser ninguém de obra, que para ser mestre de obra, que para ser dono de casa, que para ser ninguém, nem colega de Nito para socorrer Nito. Aquela pessoa ali está doente, está doente, pelo menos passa flan, você passa realmente com Nito. Se é acidente de trabalho, para que dono de obra ou responsável da empresa, peça paga. Mas também se Nito foi assassinado, aí me creio para que alguém paga para aquele que Nito. Pô, Nito morre frontal, Nito morre com dor. Perante o silêncio ensurdecedor por parte das autoridades responsáveis pela investigação deste caso, houve-se o choro de uma mãe apelando que seja esclarecido o motivo por detrás da morte deste jovem de apenas 28 anos de idade. Ele quer tudo para mim, me tem coisa de cozinha, ele que não está falando, você que não está cozinhando hoje. Mas a minha morte de Nito, a minha mesmo de pensar, mas que Nito morre. Morre que Nito morre, gosta de doente, mas nunca tem nenhuma explicação. Segundo nos contou a mãe, Chinquelo da Graça Correia, ou simplesmente Nito, como era conhecido por todos, trabalhava ligado ao responsável da obra em Palmarejo, porém não dispunha de qualquer garantia. O Nito já tem mais de 10 meses de novembro, você está trabalhando com aquele bilheteiro. Eu tenho seguro que tem nada. Tem que no material de proteção, de ali é que tinha. Nem ele próprio, quando que mora que tinha. É que tinha. Mas esta põe foto lá, mas que ele é ele. É que tinha. Que se enganam para morrer, mas que ele era ele, não. Que ele sumulou sangue, essa terra. Mas que Nito não. Mas me gosto de viver que me pare. Diz caso tivesse conhecimento da falta de segurança daquela obra, teria o impedido de trabalhar ali. Eu não segurança, me próprio não está falando claro, mas não sabia mas aquela obra lá que minha filha só trabalhava nele. Nunca te deixava. Nunca te deixava ele, baba. Minha fulano, minha cena trabalha na quarta andar, me perigo. Mas nunca sabia se era assim, no último dia ali que é fulano. Mas não sabia, mas era naquele cola que não assim, só está trabalhando e que estava. Pedem que se faça justiça e que a verdade venha à tona. A nós não se pedir justiça. Quem é que tem direito para pagar? Que está trazendo o irmão de volta, mas para pagar. Para pagar para a morte de Nito. Se alguém que pinchar, para não saber. Também, se é só aquele obra que tem proteção, também está paga para tudo que ele Nito. Mas Nito, as conchel, pomo de obra. Nito, que conchel para malandra, ele era minjo, essa está foi para morte. Nito era melhor trabalhador nessas empresas. Mas Nito morreu fazendo minha irmã, moda cachorro. Mas aquela obra é tajada para que trabalhe para 2 vezes. Agora minha irmã está morrendo quinta-feira, sexta-feira, hasta torna pega no trabalho. Hasta mostra para morte, Nito era alguém. A mim está flor. Mas minha gata espera para minha filha morre, para dar o dinheiro. Para morrer, a mim está confortável com aquele pouco que minha filha sarava a mim. Aquele pouco que está trabalhando, que está vinha com ele. Não está pôr a panela arriba, não está comendo, não está deitado junto. Num quarto. Não está animado. Mas ele é cacachorro. O homem, ele é um jovem de 28 anos para perder se vida para ficar assim. Mas Nito não foi o único que perdeu a vida na busca do seu sustento de cada dia. Só este ano, porque tivemos conhecimento, 4 pessoas acabaram por morrer em acidentes de trabalho, sendo que uma dessas vítimas tinha apenas 17 anos. Na diáspora também tivemos registros de acidentes de trabalho com vítimas mortais de nacionalidade cabo-verdiana. Em meados de outubro, 2 jovens cabo-verdianos que trabalhavam na construção civil perderam a vida na sequência da queda de um andaime perto do estádio universitário em Lisboa, Portugal. De acordo com a imprensa internacional, as vítimas terão caído de uma altura de 20 metros, tendo o óbito sido declarado no local. As causas do acidente, que ocorreu no interior de um estaleiro de construção civil, ainda não foram apuradas, segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica. A tragédia deixou familiares e amigos consternados
já que os malogrados identificados como Gilson Sanches e Kevin, assim como muitos jovens, vieram para Portugal em busca de melhores condições de vida. Voltando para os dados nacionais, só em 2024, 608 pessoas poderiam ter morrido enquanto trabalhavam, mas por alguma razão conseguiram sobreviver. No entanto, no mesmo ano, 7 pessoas tiveram um final trágico. As ilhas mais atingidas foram São Vicente, com 4 mortes, Boa Vista, com 1, e Santiago, com 2 óbitos. Éder Vaz, para os estúdios da Record Cabo Verde. Perder qualquer ente querido, seja qual for a razão, provoca uma tristeza e um vazio que palavras não conseguem descrever. Esta dor torna-se ainda mais intensa quando se desconhece a causa da morte de um familiar próximo. É isso que iremos retratar na segunda parte desta reportagem, onde vamos mostrar a dor de uma mãe que perdeu seu filho enquanto este trabalhava. Lourdes da Graça e seu filho Ginquelo, mais conhecido como Nito, tinham um laço especial. Todos os dias, bem de manhã, ela levantava, preparava a marmita em que ele levava para o trabalho e cada dia era marcado por conversas, planos e risadas que preenchiam o dia com esperança. Ele que arra tudo para mim, me tem coisa de cozinha, ele que não está falando, você que não está cozinhando hoje. 18 de setembro de 2025. Na manhã daquele fatídico dia 18 de setembro, o destino mudou completamente. Nito caiu do 4º andar de um prédio em construção, uma queda fatal, lhe roubando a vida instantaneamente. Mas a dor de Lourdes foi imediata e profunda. Seu filho, seu braço direito, seu companheiro de todas as horas, não está mais aqui. O silêncio domina esta residência. Dias e noites se misturam em lágrimas e lembranças. A cada despertar, a cruel confirmação de que não foi um sonho ruim, mas sim uma dura realidade. Levanta cedo para amanhã, 6 horas, anda fazer menino café, não está quente se comida, anda pôr na tigela, se castanta cozinha, anda pôr na tigela, está trabalhando, mas me colhe. Me tem outro filho, mas me está sem me colhe. Não está junto, não levanta junto, me colhe. Me liara minha companheira. Não está filmando, mas que está doido. Lá de Rio, olha quem está aqui, eu estou uma brincadeira própria. Mas algo inquieta a família. Um suposto vídeo divulgado nas redes sociais flagrou um suposto desentendimento entre Nito e mais um colega momentos antes da tragédia. Briga que ele não é no vídeo. Que ele nunca sabe, mas já que está aquele vídeo circula, então tem que ver aquela investigação. É que a mim, pô, mim está em condições. Mas a justiça que te justifica aquela, pô, mas aquele vídeo não sabe, não tenho certeza, mas esse que está guardando aquele vídeo, é que é mim. Tá? Esse que está jogando aquele vídeo é mod. Pode ser é que aquele dia.
Mas existe vestir a pessoa. Mora que Nito mora, Nito é um ser humano, ele é que tem, ele é que tem sócio, ele é que tem colega. Ele só. Eu levantei para se trabalhar, eu estarei em casa junto comigo, tudo direito. Minha linha companheiro, estou sentindo 1 hora, 2 horas, me quando sentando, estou com a parte de mim, hoje dia, para minha filha vai trabalhar, vai para cá, bem na caixão, bem chica enterrado, aquele dia, mora 10 horas, 4 horas, que está enterrado, vamos. Enquanto a dor consome Lourdes, o silêncio se faz ensurdecedor, isto porque nenhum dos colegas de trabalho de Nito chegou a procurar a família, com exceção do mestre de obra que lhe deu a oportunidade de trabalho. Encarregado, bem, é forma não, mas ele toda vez que chamado me responde, mano, que ele está falou certo para morrer, que ele que chama ele, vou compreender, mas meninos lá me fica até chama ele, mas a catera, então que ele é bem para me sala judiciário, mas ele me sabe nada, mas ele me sala judiciário, mas ele tipo judiciário criava ele no vídeo, para morrer me caça papel direito, mas mim moço que entrevistaram from Panjo Benito direitinho. O Benito me assim esse colega. Esse colega Benito ele me aconselha essa família. Mas aquele que estou Benito nele todo dia, mas que pode ficar assim. Para fazer justiça, que você me fazer, pensar mas que Benito mora. Se cai, cai. Se pinchar, pensar. Aquele que me sabe. Mas a dor não é sentida apenas por Dona Lourdes. Ela é compartilhada por todos os irmãos e irmãs de Nito. 2 delas, que residem em outras ilhas, vieram aqui para a praia especialmente para despedir-se do irmão. Em conversa com a nossa equipa, tanto Carlita Tavares quanto Nereida Correia mostraram indignadas com o ocorrido, exigindo que seja apresentado um relatório de investigação detalhando as causas da morte do irmão o mais rápido possível. Nunca tive contato com ele. Nunca tive contato com ele, para modo nunca estava ali. Estava na sala, quando que nunca tive conhecimento de nada, só mais aqui. Depois que aquele vídeo circula de briga que ele, de facto é irmão que está naquele vídeo, que está lá. Depois me hoje uma foto de meu irmão na chão. Meu irmão caiu de 4º andar. Meu irmão tinha proteção de sol na ele, aquela proteção fica amarrado igual. Você cai de 4º andar. Aquela coisa tinha que sair, mas não sei pouco, é por que sair tudo, mas está saindo. E mais uma coisa, ninguém quer dar esclarecimento. Me vai para a inspeção de trabalho, me bate ao ministro da Justiça para esclarecer para mim, ninguém quer estar falando nada. Aquela coisa ali está doendo, pelo menos para falar, coisa que passa realmente bonito. Se é acidente de trabalho, para que dono de obra ou responsável da empresa paga. Mas também se Nito foi assassinado, aí me creio para que alguém paga para aquele que Nito. Pois Nito mora frontal, Nito mora com dor. Depois que passa daquele vídeo, me gosto já não acreditava, mas Nito cai. Mas me gosto de acreditar, mas Nito cai mais. Não acredita próprio. Não acredita, mas Nito cai. Nito é um rapaz, ele que tinha grupo, ele se casa, trabalha, ele pode sair, ele dura de vir em casa, mas Nito que era rapaz de confusão. Nito era ele com sua mãe, dentro de casa, com irmãos de sel, com sobrinhos dentro de casa. Nito que também chega ninguém. Nito tudo alguém conhece ele como um rapaz de obra. Agora, naquele dia de morte, minha mãe chamada, mas se filho cai, de 4º andar, não morre. A nós está triste por uma morte de Nito, foi brutalmente sem nenhum esclarecimento. A nós nunca tem nenhum esclarecimento de Nito, mas que morre por morte, na obra, quando o Nito cai, que é para ser ninguém de obra, que é para ser mestre de obra, que é para ser dono de casa, que é para ser ninguém, nem colega de Nito para socorrer Nito, que é vizinho que vai socorrer Nito.
É claro que aquela coisa ali está direito. Algo está lá. Me sinto toquei, me creio hoje, me creio, me creio entende. Para mim, já não acreditar mais, me creio hoje. A nós não se pedir justiça. Quem é que tem direito para pagar? Que está trazendo o irmão de volta, mas para pagar. Para pagar para a morte de Nito. Se alguém que pinchar, para não saber. Também, se é só aquele obra que tem proteção, também está paga para tudo que ele conhece. Mas Nito, as conchel, pomos de obra. Nito, que conchel para malandra, ele era melhor, essa está foi para morte. Nito era melhor trabalhador nessas empresas. Mas Nito morreu fazendo minha irmã, moda cachorro. Mas aquela obra é talhada para que trabalhe para 2 vezes. Agora minha irmã está morrendo quinta-feira, sexta-feira, hasta torna pega no trabalho. Hasta mostra para o modo, Nito era alião. Hasta fazendo os irmãos moda cachorro. A esse de obra, ninguém que participa de nenhum esclarecimento de morte de Nito. Para o modo. Nito que morreu na obra, ele só não. Por isso que não se tem job justiça. Para se Nito morrer no trabalho. Para que aparece ninguém de obra, nem colega, nem que as outras mais grandes, nem dono de obra, nenhum que aparece. Tem ainda. Se está chamada, se está escondida, se está a cara. As que está a cara, as que está a voz. As que está chamada para mover, as que está a responder. Por isso que não se tem pedir justiça. Justiça para a morte de Nito tem que ter. Um esclarecimento tem que ter. Que é que não te pedi, a mim que tem força de papel de dinheiro, por modo, não está ali bem televisão para me pedir, que por modo não tem força não se te pede justiça. Para amanhã mãe todo dia te levanta cedo para fazer comida para o trabalho. Minha irmã que está sair com fome, minha irmã está sair farta, ela está levando na bolsa, para modo ela tem uma mãe. Minha mãe hoje tem lume, minha mãe hoje tem dor, tua família tem dor, então aquela justiça para Nito. Aquele que é para ser, claro, para modo que é louco não se espera. Tinha-se planos de se vida. Nito é rapazinho calmo. A mim, nunca sabe flor de certo. Para mim, nunca estava ali, não sabe nascer. Não sabe nascer bem. Bem, nunca sabe de que as coisas ali. E que tinha seguros de vida. Que é uma coisa triste. É jovem, tem 28 anos de idade. Lourdes, a mãe deste jovem, disse que este não dispunha de qualquer garantia, ou seja, seguro de trabalho, e nem tinha em sua posse equipamentos de proteção individual. Agora vamos recorrer ao arquivo para relembrar a história de um jovem que caiu do 7º andar de um prédio em construção juntamente com mais um colega, sendo que este sobreviveu. O colega, infelizmente, não teve a mesma sorte. Apesar da tragédia, o mesmo que, segundo nos tinha informado em uma entrevista, não recebeu qualquer auxílio devido ao acidente. Momentos depois, este teve que voltar ao ramo da construção civil, desta feita com mais precauções. Sofri acidente de trabalho, caí de 7º andar. Tive 9 dias internado, meu colega, meu cunhado morre. Acaba de ver canto um de hospital, homem que disse casa que tinha nem dinheiro de remédio. Nem jovem que contra mais dinheiro de remédio. Agora sim, se coisas que trabalham com essa direita, é só para fazer. Ainda preveni a mim, para subir um andar mais, ainda estou subindo mais próprio. Estou subindo um andar, mas já para essa altura, mais que cai, que às vezes ainda está subindo mais. Gosto de prevenir que levar andar, sabe? Bem marado para mesmo, para poder subir nele, mas trando assim, eu prefiro trabalhar na chão assim. Esse é doce. Seu colega morre, ele fica. Mas tio já se nada. Nada, caralho, que responsabilidade para nada. E nós Cabo Verde para no trabalho, e para trabalho, para não comer nosso grande arroz e aquilo. Mas por outra coisa, gato. Normalmente, no trabalho há muitos riscos que não está corre com ele, não está debate com ele, e não tem que estar sempre preparado e consciente, mas não tem que o risco na obra que está acontecendo. Não tem que ter segurança para a empresa, para a nossa cabeça e colegas também que não estão junto com ele no trabalho. Sempre não tem que estar usando
Nos colete não usa nós luvas, não usa nós ferramentas adequadas e não protege também nosso vestuário, primeiro para nosso corpo e nosso bem-estar. Tem que ter bata, você tem calçado, tem que ter bata, um prego. Se chinelo não abre, para trabalhar. Tem que ter um bata, um prego, também se frio na pé, é problema. Cuidado, se aquele outro camarada, ela se tem cofre, tem que ter cuidado para ferramenta que apanhar na cabeça. Então a atenção sempre é fundamental. Claro, fundamental mesmo. Para Lourdes, esta luta apenas começou. Por Nito, por justiça e por respostas que teimam em chegar, porque apesar da maior das dores, o amor de mãe nunca desiste. Em qualquer tipo de trabalho existem riscos, por isso há regras que devem ser cumpridas rigorosamente para evitar acidentes laborais. Neste último bloco vamos falar sobre as questões legais relacionadas com os acidentes de trabalho, bem como a reparação que a vítima ou, em caso de falecimento, os familiares poderão exigir à entidade empregadora. A segurança no ambiente laboral não é um luxo por parte dos trabalhadores, mas uma obrigação por parte das entidades empregadoras. Quando ela não for seguir as riscas, o próprio trabalhador deve exigir o seu cumprimento e não trabalhar em situações em que a segurança esteja em causa. Mas vamos do início para entender isto melhor. No caso da obra em que Nito trabalhava, esta aparentemente não apresentava equipamentos de proteção coletiva e nem o jovem que caiu do quarto andar tinha consigo equipamentos de proteção individual. A propósito, esta mesma obra, segundo declarações do inspetor-geral do trabalho, tinha sido sancionada devido a algumas irregularidades. Vamos ouvi-lo. Esta obra já foi objeto de uma sanção. Tem uma coima, portanto, aplicada pela Inspeção de Trabalho. Fomos a essa obra. Mas, infelizmente, essas situações já acontecem. Como disse, só a fiscalização não resolve. Tem de haver assunção de compromisso dos próprios donos das obras, dos encarregados das obras e dos próprios trabalhadores. Os trabalhadores, ao verem, portanto, numa situação de insegurança, não devem trabalhar. Devem tomar todo o cuidado, fazer toda a análise, se estão reunidas as condições para iniciar o trabalho. A falta de comunicação tem sido um empecilho para a fiscalização aqui em Cabo Verde, segundo a Inspeção-Geral do Trabalho. De acordo com o Inspetor-Geral do Trabalho, grande parte das obras que são iniciadas não são comunicadas, dificultando o trabalho de inspecionar. E em caso da obra não apresentar as condições de segurança, cabe ao trabalhador denunciar tal situação e exigir que todas as medidas de proteção individual e coletiva sejam cumpridas. Olha, pelo menos na teoria deveria ser assim, mas na prática isto não acontece porque a maioria dos trabalhadores tem medo de perder o seu ganha-pão. Ponto que é uma situação complicada porque normalmente trabalhadores que até denunciam porque está em causa esse ganha-pão, né? Então a gente acaba para sujeito a qualquer condições. Mas o que nos fala de condições de segurança no trabalho, a ele é um direito constitucional de trabalhadores. Todo trabalhador tem esse direito a ter condições de segurança, higiene, etc. no trabalho. Então, ele é apenas um capricho. E a entidade empregadora tem esse dever de assegurar as condições de segurança no trabalho. Agora, não te imagina a situação de entidade empregadora, né, entidade patronal, que fornece equipamentos de segurança pessoal ao trabalhador. Isso seria uma violação de normas, né, que garante condições de segurança ao trabalhador. E se disso resulta um acidente de trabalho, imaginemos que causa a morte daquele trabalhador. Então, nesse caso, o próprio regime de seguro obrigatório de acidente de trabalho flama essa atuação de entidade empregadora é uma atuação que deve ser considerada culposa. Então, essa atuação, ou seja, que disponibiliza equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que faz com que cumpra normas de segurança. Então, essa atuação é uma atuação culposa e, se de essa atuação resulta um acidente de trabalho,
a entidade empregadora tem que responsabilizar com tudo que é os danos que o trabalhador sofre, né? Tudo danos. E caso não tiver morte de trabalhador, tem que responsabilizar para danos e, assim, compensando a família do trabalhador. A lei cabo-verdiana é clara. O Código Laboral obriga o empregador a garantir a segurança e condições dignas de trabalho. Desde 2023, entrou em vigor um novo seguro obrigatório de acidentes de trabalho, mas na prática, muitos empregadores ainda ignoram essas obrigações. E que o regime de seguro obrigatório de acidente de trabalho que foi revisto na 2020 entra em vigor na 2023, esta uma entidade patronal tem aquela obrigação, ela tem a responsabilidade de indemnizar a família, qualquer valor agora dessa indemnização. Ela corresponde ao valor de retribuição que aquele trabalhador recebeu no momento de acidente. Mas isso tudo é se não tiver aquele seguro obrigatório de acidente de trabalho. Se nunca tiver agora aquele seguro, modo que funciona, ela é um bocadinho mais complicado, né? Porque as partes interessantes, nesse caso, família, e pode ir ao tribunal, cima de intenta uma ação de responsabilidade civil contra a entidade patronal. Mas tem uma nota assim que não gostava de fazer. Se aquela falta de disponibilização de equipamentos de proteção individual leva a um acidente, aquele acidente leva à morte de um trabalhador, a situação pode ser muito mais grave do que aquele que aparentemente está perto, né? Não pode ser perante um homicídio, não pode ser perante um homicídio por omissão. O que é homicídio por omissão? Ponto. Nosso Código Penal está falando omissão para efeitos de crime é hora que um agente tem um determinado obrigação jurídica de atuar e é que atua e por falta de atuação, né, por omissão, acaba por causa de um crime. Então, nesse caso, homicídio por omissão, por quê? A entidade empregadora tem como obrigação jurídica de assegurar condições de segurança ao trabalhador, fornecendo equipamentos de proteção individual, entre outras coisas, né? Então, se é que cumpre com essa obrigação jurídica e, derivado desse incumprimento, o trabalhador sofre um acidente e acaba para morrer, então não pode ser simplesmente um homicídio por omissão imputável à entidade patronal. Então, a situação pode ser muito mais grave daquilo que, a priori, é parecendo. Então, nesse caso, a família pode intentar uma ação no tribunal contra a entidade patronal, eles sim acusando de homicídio por omissão, e também pode pedir-lhe uma indemnização para aqueles danos causados, para aqueles danos sofridos. E se a entidade empregadora não disponibilizar equipamentos de proteção individual aos trabalhadores e houver um acidente de trabalho, esta ação pode ser considerada culposa e a mesma pode ser obrigada a compensar os familiares das vítimas. Mas isso tudo é se não tiver aquele seguro obrigatório de acidente de trabalho. Se nunca tiver agora aquele seguro, o modo que funciona, ela é um bocadinho mais complicado, né? Porque as partes interessantes, nesse caso família, e pode ir ao tribunal, cima de intenta uma ação de responsabilidade civil contra a entidade patronal. Mas tem uma nota assim que não gostava de fazer. Se aquela falta de disponibilização de equipamentos de proteção individual leva a um acidente, aquele acidente leva à morte de um trabalhador, a situação pode ser muito mais grave do que aquele que aparentemente está perto, né? Não pode ser simplesmente um homicídio, não pode ser perante um homicídio por omissão. O que é homicídio por omissão? Ponto. Nosso Código Penal está falando omissão para efeitos de crime é hora que um agente tem um determinado obrigação jurídica de atuar e é que atua e por falta de atuação, né, por omissão, acaba por causa de um crime. Então, nesse caso, homicídio por omissão, por quê? A entidade empregadora tem como obrigação jurídica de assegurar condições de segurança a esse trabalhador. No caso do suposto acidente que vitimou mortalmente o jovem Nito, os familiares disseram que nenhum dos elementos da obra chegou até eles para prestar qualquer apoio, seja tanto moral ou material. E no caso da entidade empregadora de se negar em compensar os familiares, o jurista Nilton Mendes da Silva diz o seguinte. Ponto. E se nega paga, se não sempre se não tem duas situações. Se tiver seguro obrigatório de acidente de trabalho,
familiares podem acionar aquele seguro e o seguro está cobre digamos, compensação, né? Agora, se a empresa que tem, entidade patronal que tem aquele seguro e recusa paga aquela indemnização que deve, sim, família de vítima só tem que via, né? Que é via judicial e também tribunal. Na tribunal, primeiro, tem que provar que a existência de uma relação laboral entre aquele falecido e aquela entidade patronal. Depois de prova, mas existia aquela relação laboral, esta prova também aquele acidente de trabalho, e também prova quem é que teve culpa naquele acidente. Se conseguir provar tudo isso, esta tem direito sim a indemnização para danos causados com aquele acidente, né, que leva à morte de seu familiar. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, estima que cerca de 30% dos acidentes fatais no trabalho ocorrem em canteiros de obra. A alta incidência se deve a riscos como quedas, acidentes com eletricidade e a queda de objetos, além de fatores como a falta de prevenção, formação inadequada e falta de consciencialização sobre os perigos. Um grande desafio apontado pelo Inspetor-Geral do Trabalho tem que ver com a formação, ou seja, segundo ele, a maioria das obras de particulares são executadas por pessoas que não têm formação, aumentando riscos de acidentes no local de trabalho. Uma das formas de evitar esses males, segundo aponta o presidente do Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional, será aumentar as medidas de sensibilização acompanhadas por uma maior fiscalização. Se não tendo uma fiscalização forte, uma fiscalização mais presente no terreno, principalmente realizando atividades de consciencialização junto de empregadores e trabalhadores, sempre acaba para ter um maior impacto. Também isso nunca pode só levar em consideração a própria fiscalização em si, mas também o papel do sindicato é importante na informa e forma os trabalhadores também para questões de riscos que podem acontecer no ambiente do trabalho. A sociedade cabo-verdiana está também ciente de questões que têm a ver com a segurança e saúde ocupacional, mostrando-se preocupada com casos de acidentes de trabalho que infelizmente resultaram em vítimas mortais. A situação cabo-verdiana na obra é que é muito grande coisa. Como eu digo, numa situação de repente botou cada indivíduo, cada morte que está acontecendo ali. Então não tem que ter mais cuidado, mesmo com condições, equipamento, segurança, fiscalização em primeiro lugar para modo. O verdiano para ganhar pão não corre risco de toda forma, que assim, mas em primeiro não deixa alerta ali para tudo quem quer autoridade, com essas empresas, para dar apoio para ter mais segurança. Aquilo é quem tem que fazer. Segurança na construção civil na Primeira República estava ativo, porque a minha estaria de menino na construção civil estava, né? Então sempre tem segurança, até trabalho está fazendo direito. Mas hoje em dia nem trabalho que se fazer direito, que se tem executado, nem trabalho de câmara, nem de particular, nem nenhum que se tem executado direito. Tem um trabalho está fazendo, está na estrada, está na campo. Por causa que tinha fiscal um mês, tinha fiscal muito ativo, e é sério mesmo. E hoje que tem esse fiscal, hoje até porque hoje é tanto acidente que você está ouvindo na obra. É precisamente por falta de fiscalização. Fiscal foi tirado, desde 90 por aí, que as fiscalizamentos na obra deixa de existir. Mas um vezes tinha muito. Sim, para aquilo que me põe hoje, comparando com pouco tempo que a gente teve fora, em termos de trabalho, em termos de obra, para a segurança que hoje fora, ali nunca tinha nenhuma segurança. Para morar então hoje as pessoas não trabalham numa situação de altura que quem que está na chonta hoje é tremendo. Imagina quem que está lá de riba agora. Que tem nada que se dá um escorrega, um com o outro para segurar, um com o outro que para caber. Segurança no trabalho ali, está a desejar. Está pouco, mas na coisa que está acontecendo ultimamente, eu claro, uma Cabo Verde que tem segurança na obra. E acaba por ter algum perda de vida e que ela se trabalha com a família, que se perde sua família e depois não sabe se pode ter condições, a empresa pode
responsabiliza coisas e tal, você entende? Olha, na Europa, em nenhum momento você está aceitado na obra, nem pode entrar lá para alguns assuntos. Sempre você tem que usar colete, você tem que usar capacete. E também você tem uma formação. E qualquer serviço que você faz na Europa, você conta a experiência própria, na qualquer momento, na qualquer obra que você vai, sempre você tem que entrar para uma formação de segurança e você tem que ter sempre colete, bota e capacete, e obrigatório. Mas ali, você está olhando agora começa ali. Mas ainda que tem muito peso. Que tem apoio de materiais que eles podem usar, eles podem sofrer. Se um caso de um acidente que ontem, eles podiam dar um apoio de algumas coisas que eles podiam usar, pesca evitava e acidente para prejudicar outros alguém que estava também, não posso. Fazem os seguintes apelos. Então deixa pesas um apoio para evitar acidente no trabalho. A mensagem é que as pessoas responsáveis, pelo menos, fazem igual à Europa. Tudo obra que você tem que enfrentar com formação de segurança. E primeiro, você pode entrar na obra sem que você tenha seguros próprios, sem que você passe por formação de segurança, você pode entrar na obra. E também eu devia meter ele ali, infelizmente que está. Quem que é de fiscalização? É job. É job segurança de pessoas que estão se expondo cada dia. Pessoas com aquele trabalho que está hora sim, hora não, que parece, não dá aproveita, ele faz para amanhã por que parece. Então a situação que está é que ele está aproveita. E está correndo descobrir o que acaba acontecendo no dia de ontem. Então, a minha apelo é que cada um cumpre esse trabalho. A área de fiscalização, fiscaliza. Já chamaram uma vez, já chamaram duas vezes. Mesmo que chamaram, está a obra bem bajube, está tudo direito. Se está tudo bem, se está, não, tem que regras que tem que seguir, então é assim que tem que ser. Às vezes, foi taxistas ali, então, se man certa forma, nós diríamos que a primeira alerta visível próprio na sociedade é taxista que hoje primeiro, nem autoridades, às vezes, que até têm conhecimento e correto, mas de legalidade, mas deve ter próprio controle, mesmo aqui que a obra foi licenciado, depois de licenciamento devia ter fiscalização diariamente, nem é que aquela fiscalização de 15 um mês, não, diariamente, para ter aquela equipa que também fiscaliza tudo a obra. A mensagem que nos deixava era para se tinha mais condições, passava trabalhadores mais condições, e quem está na fiscalização para ter mais cautela aqui com lei, com coisas e tal, você entende? Quando acontece qualquer tipo de sinistralidade, geralmente o Corpo dos Bombeiros é imediatamente acionado para socorrer as vítimas. Neste sentido, o comandante adjunto dos Bombeiros da Praia faz as seguintes declarações. O que nós nos aconselha é que já tem vários históricos de acidente de trabalho, onde que bombeiros sempre esteve presente. E não nos apela para que continue a ter garante segurança para modo de acredita o bem e a vida. Estando preservando a vida, não consegue alcançar qualquer objetivo. E também que ressalva ali sim, há momentos que pessoas no local de acidente tem que estar alguém te chama ao mesmo tempo, o que te põe com que linha sobrecarrega, então chamada pode cair no corpo de bombeiros. Reforça ali, número de bombeiros é 131, número de emergência 131, para caso aconteça alguma situação, pessoas podem chama e solicita esse pedido que não terá resposta tranquilamente e para não deixar ali também bem claro, aproveitado nesse momento ali, deixa a população de praia tranquilo que bombeiros ali 24 horas por dia para dar resposta a qualquer situação que pode acontecer na praia e não só. Só no mês de setembro, num espaço de menos de uma semana, houve registro de 2 mortes em obras de construção civil.
O jurista Nilton Mendes da Silva acredita que só o trabalho da Inspeção Geral do Trabalho não será suficiente para prevenir futuros acidentes. Segundo o mesmo, há que se ter uma ação coordenada. Então, se o próprio Inspetor-Geral de Trabalho já foi preciso um trabalho assim, colaborativo, um trabalho de todos. Então começa para próprios promotores imobiliários, começa também para câmaras municipais que licenciam obras e empreiteiros, tudo nós juntos é preciso não ter noção, mas trabalho exige algumas condições de segurança e que ele é capricho. Não tem que garantir porque, em último caso, nós vira que não se põe em causa a hora que não trabalha sem que digamos que as condições mínimas de segurança. Então, para garantir que as condições mínimas de segurança, que ele, nós tudo não tem, digamos, não tem um papel assim. E empreiteiros têm um papel, câmaras municipais, a hora que licenciam obras, esse tem um papel, a inspeção também tem esse papel, e nós, enquanto académicos e não só, não pode também sensibilizar pessoas sobre essa questão. Cada vida perdida em um canteiro de obras é um alerta. Segurança no trabalho não é um luxo, mas sim um direito. E todos nós temos a responsabilidade de garantir este direito. Éder Vaz, para os estúdios da Record Cabo Verde. Para prevenir acidentes, são necessárias medidas simples, mas essenciais. Uso obrigatório de equipamentos de proteção individual, formação contínua dos trabalhadores, sinalização adequada nas obras e fiscalização ativa por parte das autoridades. A prevenção é a chave para evitar acidentes de trabalho. Use sempre os equipamentos de proteção, esteja atento e siga as normas de segurança. Cuide de si, cuide também dos outros. Muito obrigado pela sua atenção e preferência. Até a próxima edição do Contacto Direto.